Graça e paz, meus irmãos, um bom dia. Sou o professor Ricardo e mais uma vez estamos aí com uma oportunidade e privilégio de estarmos lendo e expondo as Sagradas Escrituras e agora com o livro de Isaías. Isaías, meus amados irmãos, ele é colocado no ano em que o rei Uzias morreu, por volta de 739 a.C. Aqui está indicado que seu ministério profético continuou no tempo de Ezequias, pelo menos até depois do cerco de Jerusalém por Senaqueribe em 701. Foi um século meio tumultuado que testemunhou a ascensão e domínio do Império Neo-Assírio, que foi eventualmente responsável pela invasão do Reino do Norte. A queda de Samaria e a destruição maciça em Judá também foram partes fundamentais nesse início do ministério de Isaías. A comissão de Isaías coincidiu com o início dessa nova ameaça à Síria. Enquanto Tiglat-Pileser III conduzia sua primeira campanha ocidental em 740 a 738 a.C. Esta campanha teve como alvo o norte da Síria, mas resultou em tributo a ser pago por alguns dos estados do sul, como por exemplo Damasco, Tiro, Sidom e também Samaria. No capítulo 1, meus amados irmãos, temos alguns personagens em destaque: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Foram os reis de Judá que reinaram em 792 a 686 anos antes de Cristo. Nenhum rei de Israel é mencionado, visto que Isaías ministrou principalmente para o reino do sul, em Judá. Isaías, meus amados irmãos, foi um profeta durante a época em que a nação original de Israel havia sido dividida entre os dois reinos, Israel no norte e Judá no sul. O reino do norte havia pecado grandemente contra Deus, e o reino do sul estava indo na mesma direção, pervertendo a justiça, oprimindo os pobres, voltando-se de Deus para os ídolos e procurando ajuda militar de nações pagãs em vez de ajuda de Deus. Isaías veio principalmente como profeta a Judá, mas a sua mensagem também foi para o reino do norte. Às vezes, meus irmãos, Israel se refere a ambos os reinos. Isaías viveu para ver a destruição e o cativeiro do reino do norte em 722 a.C. Assim, seu ministério começou alertando o reino do norte. Isaías comparou os governantes e o povo de Judá aos governantes e o povo de Sodoma e Gomorra. Para ouvir o que Deus queria dizer, o povo tinha que ouvir e estar disposto a obedecer. Quando não podemos ouvir a mensagem de Deus, talvez não estejamos ouvindo com atenção ou não estejamos verdadeiramente dispostos a fazer o que Ele diz, não é verdade? Deus, irmãos, Deus estava descontente com os sacrifícios deles, mas ele não estava revogando o sistema de sacrifícios que ele havia iniciado com Moisés. Em vez disso, Deus estava pedindo fé e devoção sincera. Os líderes faziam cuidadosamente os tradicionais sacrifícios e ofertas nas celebrações sagradas, mas ainda eram infiéis a Deus em seus corações. Os sacrifícios deveriam ser um sinal externo de sua fé em Deus, mas os sinais externos tornaram-se vazios porque não existia fé. Por que então eles continuaram a oferecer sacrifícios? Como muitas pessoas hoje, eles passaram a ter mais fé nos rituais de sua religião do que no Deus que o adoravam.
Jerusalém aqui representa todo o Judá. Deus compara as ações de seu povo às de uma prostituta. O povo passou da adoração ao Deus verdadeiro para a adoração de ídolos. Sua fé era inútil, impura e diluída. Idolatria, externa ou interna, é adultério espiritual, quebra de nosso compromisso com Deus para amar outra coisa. Jesus, irmãos, descreveu as pessoas de sua época como adúlteras, embora fossem religiosamente rígidas. Como igreja, somos a noiva de Cristo, assim como vimos em Apocalipse capítulo 19. E pela fé, irmãos, podemos ser revestidos de sua justiça. Isaías, irmãos, frequentemente fala tanto com o presente próximo quanto com o futuro distante em mente. Suas profecias não se aplicam necessariamente a um evento, mas podem se aplicar a uma série de eventos presentes e também futuros. Deus deu a Isaías o dom de ver o futuro. Nessa época, Deus mostrou a Isaías o que acabaria acontecendo com Jerusalém. Em Apocalipse, irmãos, capítulo 21, descreve o cumprimento desta profecia na Nova Jerusalém, onde apenas aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro terão permissão para entrar. Deus fez uma aliança, uma promessa com o seu povo e nunca a quebrará. A fidelidade de Deus nos dá esperança para o futuro. No capítulo 3, meus amados irmãos, esse juízo contra Jerusalém e Judá está dividido em duas partes. Primeiro, uma sentença judicial contra a anarquia, versos de 1 a 7. Segundo, acusação de arrogância, versos 8 e 9. Em razão do julgamento de Judá pelo Senhor, os líderes mal intencionados e injustos serão substituídos por jovens e crianças, ou seja, líderes inexperientes e também incompetentes. Durante a época de carestia, a sociedade ficará tão carente de liderança e tão pobre que, para se qualificar como líder, tudo o que a pessoa precisará ter é uma roupa. Nos versos 9 do capítulo 3, considerada uma cidade horrivelmente pecaminosa, Sodoma foi destruída por Deus. E aí nós temos uma referência lá em Gênesis, capítulo 19. E agora os israelitas desafiam abertamente a Deus, praticando os mesmos pecados que os sodomitas. Nos versos 10 a 15, essa profecia contra os líderes de Judá tem três partes. Primeiro, a afirmação de que Deus retribui tanto o bem quanto o mal. Segundo, a acusação de que os líderes de Israel estão desviando o povo do bom caminho. Terceiro, o processo penal divino contra os líderes por explorarem seus súditos. Nos versos 16, a profecia contra as mulheres vaidosas de Judá está dividida em três partes também. Primeiro, a acusação às mulheres de que andam se exaltando e serão humilhadas. No segundo, lista dos adornos luxuosos a serem confiscados. E terceiro, a representação da desolação de Jerusalém. A profecia passa das mulheres de Sião à filha de Sião, que personifica a cidade, como vimos em Isaías, capítulo 3, versos 24 e 26. E então retorna às mulheres em Isaías capítulo 4, versos 1, e vimos a continuação do texto esclarecendo que a glória enganosa do povo também está em questão. A profecia também passa da beleza vã de Jerusalém antes do exílio à condição vergonhosa da época do cativeiro e a sua desolação após o exílio.
E finalizando o capítulo 3, a expressão a sua nudez, aqui associada como a cabeça, pode significar também testa. Iniciamos então, irmãos, o capítulo 4. A expressão naquele dia relaciona este versículo com a unidade anterior, onde nós vimos que as mulheres de Jerusalém, antes orgulhosas, irão rebaixar-se a ponto de implorar a um homem que seja pai de seus filhos, tirando assim o opróbrio delas, a vergonha de não terem filhos, isto porque a maioria dos homens de Jerusalém morrerá defendendo a cidade, como vimos no versos 25 do capítulo 3. A profecia acerca da restauração de Sião consiste de três partes. Primeiro, o renovo do Senhor será glorioso. Segundo, o remanescente será santificado. Terceiro, o Senhor protegerá o monte Sião. Vimos aqui, irmãos, no capítulo 4, a expressão naquele dia é uma referência à futura revelação da glória do Senhor na terra. O termo renovo do Senhor tem duplo sentido. Representa a terra dando seu fruto e também Cristo produzindo frutos espirituais. Cristo humilhou-se, por isso será coroado em glória. Espírito, no capítulo 4, irmãos, pode significar vento, mais especificamente o vento quente e seco do deserto, como também pode ser uma referência ao espírito humano ou ao Espírito Santo. Pode ser ainda, irmãos, que signifique os três, como vimos também em referências em Isaías capítulo 11, versos 2, e Isaías capítulo 59, versos 21 também. O espírito de justiça e de ardor significam o juízo com fogo, por meio do fogo purgador, que por fora consome os infiéis e por dentro purifica os fiéis. Deus produzirá uma cidade santa. No verso 5, nós vemos citando o verso criará. O verbo indica que algo que somente Deus pode fazer. A palavra também sugere uma reforma divina. E vimos então a nuvem de dia e a fumaça recordam a presença protetora de Deus no Mar Vermelho, como vimos lá em Êxodo, capítulo 13, versos 20 e 22. No tabernáculo, em Êxodo, capítulo 40, versos 34 e 38. E também no deserto, Números 9, capítulo 23, perdão, Números 9, versículos 23. Aqui a expressão simboliza a proteção divina, que cobre o monte Sião recuperado e santificado. A glória do monte Sião, na era messiânica, será derramada pelo próprio Deus. E finalizando o capítulo 4 e também a leitura do dia de hoje, acima da nuvem e da fumaça de cada habitação estará o tabernáculo, que simboliza e é símbolo da proteção divina e da comunhão entre Deus e o seu povo. E com isso, meus amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição dos capítulos 1, 2, 3 e capítulo 4 do livro de Isaías. Amém? Que Deus os abençoe e até amanhã, meus irmãos, onde daremos continuidade na leitura e exposição deste livro tão abençoado que é o livro de Isaías. Deus os abençoe e até amanhã.